Bom dia, bom dia, bom dia, galera do primeiro ano. Olha que imagem bonita que eu coloquei para vocês. Coloquei essa imagem aí porque hoje nós começamos, né, a apostila do quarto bimestre. Apostila 4, página 358, né, que vai falar da distribuição e a escassez da água na Terra. E aí, para chamar a atenção de vocês, eu coloco essa imagem fantástica aí que eu vou trocar daqui a pouco, né? Para dar um tempo de vocês procurarem aí na apostila 358, né? A distribuição e a escassez de água na Terra, tá legal? Então, peguem aí, eu vou trocar aqui a minha imagem, tá? Eu vou colocar outra fonte de mídia, né, para vocês verem que a água, né, é um bem do planeta, né, que apesar de muitos dizerem que é inesgotável, a gente sabe, né, que existe uma possibilidade, né, de acabarmos, né, de nós mesmos sermos responsáveis pela falta de água. E aí eu coloco outra imagem, né? Aí uma cascata bacana. Eu particularmente adoro esse tipo de imagem, né? Me lembra até a musiquinha do Guilherme Arantes, né? Guilherme Arantes, Água. Eu poderia cantar para vocês, mas aí o meu cover artístico ele é muito alto. Não sei se vocês teriam condições de pagar, não, tá bom? Então, página 358, deixemos aí a cantoria de lado, mas eu prometo que um dia ainda vou deixar aí um tostão da minha voz para vocês. Quanto à música do Guilherme Arantes, é Água, tá? Planeta Água. Então, assim, nesta aula, a água apresenta-se na Terra no estado físico gasoso ou de vapor de água na atmosfera, que seria sólido nas calotas polares e líquido, como nos oceanos, cursos fluviais, formações lacustres e aquífero. Item 2. Os estados físicos da água, que é o gasoso, sólido e líquido, são transitórios. Quando eu digo transitórios, eles mudam continuamente, né, de um para o outro ao longo do que se denomina aí de ciclo da água ou ciclo hidrológico, né, aqui na Terra. Então nós temos a figura aí, o que é esse ciclo hidrológico? Deem uma olhada, né? São todos os processos e os locais, as localizações da água, tá legal? Então lá no item 3 é um pouquinho do que eu falei para vocês. Ao contrário do que se pensou por muito tempo, a água ela não é um recurso inesgotável. Pois embora exista um volume muito grande desse líquido no planeta, mais de 97,5% do seu total de água é salgada. Essa água concentra-se aí nos oceanos e mares. Então nós só temos 2,5% de água potável no planeta. E é sobre essa escassez, essa abundância e ao mesmo tempo escassez que a gente vai falar agora, tá legal? Por quê? Porque ele é importante, gente. Água, né, é vida, como muitos dizem. E pelo fato de água ser vida, é que nós deveríamos nos preocupar um pouco mais, né, com a maneira que nós utilizamos essa água, tá legal? Então aqui outra imagenzinha para vocês, né? Eu acho bacana essa coisa da água, tá legal? Vamos lá então. Independente da página 356, eu vou fazer aqui vou dar uma sintetizada, né? São duas aulas, e aí eu não vou fazer nessa aula o exercício da 360, eu vou fazer a 56 e 57, e depois eu deixo um tempo maior, né, para que vocês possam responder aí os exercícios,
Tá legal? Tudo jóia? E vamos lá então? Deixa eu tirar aqui uma e vou deixar essa aqui. Essa aqui é melhorzinha, né? Bacaninha, mais bonitinha. E eu espero não me molhar aqui. Se é que me entendem, né? Aqui fica melhor. Então, vamos lá falar dessa fonte de riqueza natural que não estamos sabendo administrar. Então, aula 55 e 56, a distribuição e a escassez de água. Tá? Ó, só de falar já deu bastante sede, né? Então, assim, a atual situação de grave escassez de água potável, ela afeta e tem, não só afeta, como vem afetando, né, boa parte do sudeste brasileiro, onde se situam aí grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tudo isso nos obriga, como nunca antes, a repensar, a refletir a questão da água e a desenvolver uma cultura essa do cuidado, tá? Esse cuidado tem que ser acolitado por seus entendimentos, né? Que seria reduzir, reciclar, respeitar, tá legal? Nenhuma questão hoje é mais importante do que a da água. Por quê, professor? Porque é da água que depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida. Eu não estou falando só de nós, eu estou falando de toda a cadeia da vida. E, consequentemente, do nosso próprio futuro. Ela pode ser motivo até mesmo, olha que curioso, a escassez de água, né? Ela pode ser motivo de guerra, né? Como de solidariedade social e cooperação entre povos. Alguns especialistas e grupos, né, humanistas já sugeriram aí um pacto social mundial ao redor daquilo que é vital para todos. O que é isso? A água. Ao redor da água se criaria aí um consenso mínimo entre todos os povos e governos, em vista de um bem comum, que é o nosso sistema de vida, né? Então, independentemente das discussões que cercam esse tema tão controverso da escassez da água, nós podemos fazer uma afirmação segura e indiscutível. Qual é essa afirmação? Que a água é um bem natural, que ela é vital e que ela é insubstituível e comum. Nenhum ser vivo, humano ou não humano, pode viver sem água. Se é ser vivo, ele depende da água. Então, assim, a ONU, no dia 21 de julho de 2010, ela aprovou a seguinte resolução. Abre aspas. A água potável e segura e o saneamento básico, eles constituem um direito humano essencial. Fecha aspas. Então, é a ONU que coloca isso, né? A água potável e segura e o saneamento básico constituem um direito humano essencial, tá? Então, assim, consideramos aí rapidamente os dados básicos sobre a água no planeta. Ela já existe há 500 milhões de anos, tá? 97,5 são as águas dos mares e oceanos. Então, são salgadas. Somente 2,5% são doces. E mais de 2/3 dessas águas doces, elas encontram-se em calotas polares. Calotas polares e geleiras, né? 68,9, né, desses 29,9 são águas subterrâneas. Então, para nós aqui, sobram apenas 0,9%, né, que vão estar nos pântanos e apenas 0,3% que vão estar nos rios e lagos. Desses 0,3% de rios e lagos, 70% se destina à irrigação da agricultura. E desses
0,3%, 70% para irrigação na agricultura e 20% abastece as indústrias. Professor, então quanto sobra para nós consumirmos desses 0,3%? Apenas 10%, né? Que se destina ao nosso uso humano e à dessedentação de espécies animais. Olha, esses dados são... Depois dá uma olhadinha, né? Pesquisa. Esses dados que eu trago para vocês é através de pesquisa, tá? Como esse dado, ó, existe no planeta cerca de 1 bilhão e 360 milhões de quilômetros cúbicos de água. Então, se nós tomarmos toda a água dos oceanos, lagos, rios, aquíferos e calotas polares e a distribuirmos equitativamente sobre a Terra ficaria mergulhada debaixo da água a 3 quilômetros de profundidade. Então, imagina, se nós pegássemos toda essa água que nós temos, que é 1 bilhão 360 milhões cúbicos, e distribuíssemos em todo o planeta Terra, a Terra ainda ficaria embaixo da água 3 quilômetros, né? Então é muita água que nós temos. Professor, se é muita água que nós temos, por que você diz que ela é esgotável? Porque a renovação das águas é da ordem de 43 mil quilômetros cúbicos por ano, enquanto o consumo total é estimado em 6 mil quilômetros cúbicos por ano. Portanto, se nós formos analisar essa conta, não haveria possibilidade de nos faltar água. Só que não podemos esquecer que toda a maior parte, 97,5%, é água salgada, né? Então voltamos lá. O problema principal é que essa água se encontra desigualmente distribuída. E aí eu vou fazer apontamento de dados, mais uma vez estatísticas, para comprovar para vocês que ela está que existe essa desigualdade na distribuição. 60% de toda essa água estão apenas em 9 países, enquanto outros 80 países, eles enfrentam aí uma das maiores escassez de água da história. Então, pouco menos de 1 bilhão de pessoas consome 86%. Lembrando que nós temos quase 8 bilhões de pessoas, né? O Brasil, eu vou falar um pouquinho do Brasil. O Brasil é a potência natural das águas, tá? Por que a potência natural das águas? 12%, nós possuímos 12% de toda a água doce do planeta. E isso perfaz aí 5,4 trilhões de metros cúbicos. Mas também aqui no Brasil é desigualmente distribuída. 72% de toda essa água está lá na região da Amazônica. 16% está no centro-oeste, 8% no sul. E no sudeste, 8% no sul e no sudeste. E 4% apenas no nordeste. Apesar da nossa abundância, nós não sabemos usar a água, pois 37% da água tratada, 37%, é desperdiçado, o que daria aí para abastecer todo o país da França ou a Bélgica, né? Então é urgente, tem que surgir um novo padrão cultural em relação a esse bem tão essencial, tá? Um grande especialista em água, que trabalha nos organismos da ONU, né? Ele é canadense, é Maud Barrow. Ele afirma em um dos seus livros que, abre aspas, água, Pacto Azul, em 2009. Então, na concepção dele, a população global ela triplicou no século XX, mas o consumo de água ele aumentou 7 vezes. Então, a população ela triplicou no século XX e o consumo
aumentou 7 vezes. Em 2050, quando provavelmente nós tenhamos aí 3 bilhões de pessoas a mais no planeta, nós iremos necessitar de 80% a mais de água para o uso humano. E da onde a gente vai tirar? Nós não sabemos de onde ela virá. É um cenário dramático? Obviamente que sim, pois coloca claramente aí em xeque, né, a sobrevivência da espécie humana pela falta de água. E aí é onde muitos estudiosos batem no peito e afirmam categoricamente que a água tem a possibilidade de ser motivo de guerras. Tá? Então, assim, existe uma corrida mundial para privatização da água. Aí, obviamente, que vai surgir grandes empresas multinacionais, como a indústria francesa Vivendi, ou a alemã RWE, a inglesa Thames Water, a americana Bechtel. Elas criaram aí um mercado das águas que envolve mais de 100 bilhões de dólares. E elas estão fortemente presentes na comercialização da água mineral. A Nestlé, a Coca-Cola, que estão buscando aí comprar fontes de água por toda a parte do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Então, existem fortes reações de várias populações de países, né, que surgiu lá no ano 2000, né, se organizando para poder confrontar a privatização da água por essas empresas, né? O grande debate hoje, ele se trava em termos de a água é fonte de vida ou fonte de lucro? Porque na concepção da humanidade, a água deveria ser fonte de vida. Por outro lado, vislumbrando na perspectiva do capitalismo, a água ela é encarada como uma fonte de lucro, principalmente para o futuro. A água a gente sabe que é um bem natural, vital, comum e insubstituível. Mas para as empresas é um bem econômico a ser tratado como recurso hídrico. E aí, obviamente, que vai ter que ser cotizado cotas nas bolsas de valores. Tá legal? Então, assim, ambas as dimensões a gente não pode excluir, mas devemos relacionar. Fundamentalmente a água, por quê? Porque ela pertence ao direito da vida, né? Então, assim, nesse sentido, a água de beber para o uso da alimentação e para a higiene pessoal e a dessedentação dos animais, entende-se que ela deve ser gratuita. Mas até quando, dentro de um mundo capitalista que inspira e respira o lucro, até quando vai se manter a água gratuita? Então, assim, nós sabemos que ela é escassa e que demanda uma complexa estrutura de captação e conservação, também para o tratamento e a distribuição, né, da água. Que devemos fazer economia. Então, chegou o momento de encararmos a água como vida, realmente, e geradora de vida, e começarmos aí a fazer campanha, movimentos, né, que sem ela nós não poderemos viver. Tá? Então, quando a gente fala dessa suma importância da água, né, e quando nós olhamos para o lado e vemos a distribuição irregular da água, né, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Por quê? Porque a água é paradoxalmente
o elemento mais abundante na superfície terrestre. E, concomitante a isso, ela é o elemento, ou será o elemento, mais disputado pelo ser humano. Muitas pessoas, sabendo da maior parte da composição do nosso planeta, afirmam categoricamente que ele não deveria se chamar Terra, e sim água, uma vez que cerca de 70% da superfície é composta pela água. Não é engraçado os caras questionarem o nome do nosso planeta? Mas como ocorre essa distribuição? Por que ela é tão desigual? Porque onde há mais, onde existe mais, e onde há menos água no mundo, né, é motivo de conflitos. Já falei para vocês qual tipo de água que predomina no mundo, né? Quando eu digo que, infelizmente, a maior parte da hidrosfera do planeta, tem 97% e meio, né, de água dos mares e oceanos, e por serem essas águas extremamente salgadas, elas são impróprias para o consumo, em alguns locais já estão investindo pesadamente na dessalinização dessas águas, só que esse processo ele é muito custoso, ele é muito caro e pouquíssimo eficiente. Por isso que ele é tão pouco praticado, né? Da água restante do mundo, 71% dela está em forma de gelo nas calotas polares, né, como eu já mencionei. Então, o processo de transporte dessas geleiras, ele é extremamente caro também. Além de ser caro, ele é pouco eficaz, né? Quase não existe atividades referente ao abastecimento desses locais, né, que estão localizados aí, icebergs, né? Então, a distribuição de água é extremamente imprópria. Imprópria até para a envergadura moral de quem se diz administrador, né, dessa água. Tá legal? Então, assim, vamos lá para... Depois dessa, né, tem a parte aí dos exercícios da 361 e 362, e a gente vai emendar essa aula aí e falar os cursos fluviais. Caramba, como a hora passa, né, gente? Então, assim, os cursos fluviais é como se eu dissesse para vocês, vou falar da importância dos rios. Então, rios ou cursos fluviais, o que eles são? Podem até grifar que isso aqui eu com certeza vou pedir na prova. São correntes naturais relativamente volumosas de água que se deslocam da superfície do planeta por meio de canais com rumos definidos, sempre das áreas mais elevadas, onde se encontra a sua nascente, para as áreas mais baixas, onde se encontra a sua foz, que pode ser situada junto a outro curso fluvial, a um lago, a um mar ou um oceano. Tá legal? Então, conjuntos de rio de uma área, integrados segundo uma relação de importância bem definida, ele é denominado rede hidrográfica. Tá? Essa é a parte que eu queria trazer para vocês sobre os rios. E aí tem alguns dados, mas antes de vocês analisarem esses dados, deixa eu falar um pouquinho sobre a importância dos rios, né? Assim, os rios, os cursos fluviais, eles sempre foram e são até hoje um dos mais importantes recursos também para a sobrevivência da humanidade. Eu já falei para vocês, né, anteriormente, que a hidrosfera ela corresponde à camada líquida que envolve a superfície do nosso planeta. O estudo dela é realizado pela hidrologia ou hidrografia. O que é isso, hidrologia ou hidrografia? É a ciência que analisa as características gerais e a distribuição espacial das grandes extensões de água no globo terrestre. Tá?
Então, assim, os rios, os cursos fluviais, eles sempre foram e são até hoje um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Por quê? Porque são eles que nos fornecem grande parte de água que nós consumimos, que nós usamos para produzir os nossos alimentos, né, do que necessitamos para a nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas. Além disso, gente, os rios também são muito importantes pelo fato de eles serem usados em várias regiões como vias naturais de circulação. Quando eu digo circulação, distribuição de mercadorias, ao longo do quais aí, né, as embarcações se deslocam transportando essas mercadorias e pessoas. E a sua importância ainda pela utilização na produção da energia hidrelétrica. E eu não posso esquecer da importância que tem para a exploração aqui, né, como a pesca, que é uma fonte de alimento. Então, assim, o objetivo maior da hidrologia, ela é, sem dúvida, compreender como o homem se apropria dos rios, dando a ele um uso econômico, seja por meio da navegação ou da irrigação dos solos agrícolas, né? Seja por meio da pesca ou da produção da energia elétrica. Um rio, ele pode... como que eu posso colocar para vocês? Um rio, ele pode se originar das mais diversas formas. Porém, a mais comum, né, ou seja, aquela que caracteriza a maior parte da hidrografia planetária, é a que faz com que o rio se forme a partir de uma sucessão de fenômenos. Aí é até bom que a professora de Química de vocês explicasse com mais propriedade. Por uma sucessão de fenômenos e de contínuas transformações ocorridas na natureza, tá? Que caracterizam aí o chamado ciclo da água, como está na apostila de vocês, né? Então, quando eu caracterizo o rio, ou quando peço para caracterizar um rio, são correntes volumosas de água que se deslocam na superfície terrestre. Correntes volumosas de água que se deslocam na superfície terrestre. Pode ser por meio de canais permanentes e com um rumo definido, sempre das áreas mais elevadas para as áreas menos elevadas. O destino final desses rios pode ser o oceano, pode ser um outro rio ou até mesmo desembocar em um lago. Então a distribuição dos cursos da água pela superfície de um lugar, ele vai se fazer sempre de acordo com uma determinada hierarquia, em que filetes, né? Ó, meu dedinho mindinho. Filetes de água, das mais elevadas, eles vão se unindo a outros e recebendo mais volume, incorporando-se mais e levando um volume cada vez maior de água até um outro curso de água, engrossando o caldo, como o feijão. Engrossa lá o feijão, joga mais água. Engrossa, não, né? Com mais água. Então é mais ou menos isso. Se é que me entendem, tá bom? O rio, por sua vez, ele vai descarregar toda essa água em um outro rio situado numa altitude menor, né? Então esse que está em altitude menor, ele vai incorporar mais, tá bom? É isso. Esse é o ciclo da água. Eu não posso deixar de frisar que o espaço territorial drenado, né, por uma rede hidrográfica, ele sempre vai corresponder a uma bacia hidrográfica, que é, na verdade, a parte que nos interessa, pois é nessa bacia hidrográfica que vivem as pessoas para explorarem as águas dessa rede hidrográfica e garantir aí a nossa subsistência através das atividades econômicas. Então, a área de uma bacia hidrográfica, ela pode variar desde alguns poucos quilômetros quadrados até os espaços considerados enormes, gigantescos, com vários milhões de quilômetros quadrados.
E outra, a bem da verdade, toda a superfície terrestre, ela pode ser o quê? Dividida, repartida em numerosas bacias hidrográficas, separadas uma das outras, né, por áreas do relevo, com topografia de maior altitude ou menor altitude, denominando o quê? O que nós chamamos de divisores de água. Então, em virtude desse relevo, em virtude desses terrenos, essas áreas impedem que os cursos da água de uma determinada bacia sejam captados por rios de uma outra bacia. Tá legal? Bom, o que compete falar? Deixa eu falar um pouquinho das características gerais da hidrografia. Entre várias características dos rios, algumas se destacam em relação a outras. O que acontece, por exemplo, com o regime dos rios, que corresponde aí aos sistemas de cheias e vazantes, de extrema importância quando se analisam as possibilidades econômicas de uma bacia hidrográfica. Outra característica que muito interessa é a análise da ação fluvial na erosão e na sedimentação das áreas atravessadas por um rio. Quanto ao regime fluvial, o regime fluvial ele vai representar aí a variação do volume da água de um rio ao longo do ano. Quanto que ele incorpora, quanto que ele deixa de ter. A partir de que processo, professor? A partir da cheia e da vazante. A cheia nos períodos de pluviosidade, as vazantes no período de escassez. Então, de uma forma geral, existem dois grandes grupos de regime fluvial. Tá legal? Um deles está diretamente relacionado com as variações da temperatura em certas áreas, o declínio térmico, a causa da precipitação, e o outro, não menos importante, ele vai dizer respeito ao que está sendo relacionado a ele, aos intemperismos, que é as chuvas distribuídas durante o ano todo. Tá legal? Então, para fechar, é evidente que quanto mais a humanidade altera a paisagem de uma determinada região, mais o sistema de cheias e vazantes de um rio, ele pode sofrer aí expressiva modificação em relação à situação original. Então, a construção de barragens e represas para gerar hidroeletricidade e a construção aí do que nós chamamos de eclusas para transpor obstáculos à navegação e o desvio das partes das águas, né, de um rio para alimentar canais de irrigação, são algumas das formas de modificação da paisagem que pode acentuar as cheias, as vazantes. Só um minutinho, gente. Ô, Luana, que pode acentuar aí as cheias, as vazantes de um determinado trecho do rio. Então, quanto mais nós alterarmos a nossa paisagem, mais nós estaremos influenciando na quantidade de água do planeta. Quanto ao consumo, é bom vocês começarem a tentar mais, né? Porque a situação, ela de fato é calamitosa. Senhores e senhoritas, não esqueçam de fazer os exercícios até a página 366. Na outra aula a gente fala da bacia hidrográfica do São Francisco. Tá legal? A mais, bonitinhos, bonitinhas, é isso. Se tiverem alguma dúvida, chamem aí, né, no WhatsApp, ou deixa... no WhatsApp melhor, não vou falar para deixar o comentário nos vídeos, porque eu nunca só noto lá a presença. E falar em comentários, não esqueçam de colocar lá no videozinho, né, nos comentários, o nome e o número de vocês,
para que possa computar como presença, tá legal? A mais é isso, tenham todos aí uma excelente semana, aliás, um bom fim de semana, né? Espero que tenham gostado e estamos juntos, sempre juntos, e eu vou cantar na próxima aula a respeito de água, tá bom?